Ele foi levado para uma base submarina e descobriu a verdade sobre a Terra. Olá, pessoal! Naquela noite abafada de fevereiro de 1965, o vento trazia do rio Paraná um cheiro salgado e úmido que parecia grudar na pele. A vegetação das margens se agitava levemente e o som ritmado das ondas quebrando nas pedras formava um pano de fundo quase hipnótico. Orlando Jorge Ferraldi, pescador há mais de 30 anos, tinha se afastado do centro da pequena cidade costeira em busca de sossego. O céu, completamente escuro, sem lua, dava ao ambiente uma densidade misteriosa, como se o tempo tivesse desacelerado. Aquela paisagem silenciosa o fazia se sentir em casa, envolto por uma paz densa, até que algo no ar começou a mudar. Pouco depois das 11 da noite, enquanto ajeitava a isca no anzol com dedos firmes e calejados, Ferraldi percebeu um silêncio anormal. O vento quente cessou de forma repentina e até o som das rãs desapareceu. Era como se o mundo tivesse prendido a respiração. Ele ergueu os olhos, tentando entender aquela sensação de suspensão no tempo, e viu uma luz pálida surgindo atrás de um barranco. No início, imaginou que fosse alguém com uma lanterna, mas logo notou que havia algo estranho. A luz pulsava, como se tivesse batimentos próprios. Aquilo mexeu com seus instintos, despertando um misto de alerta e fascínio difícil de explicar. Ao se levantar para ver melhor, Ferraldi sentiu um arrepio subir-lhe pelas costas. Quando se virou, algo o aguardava nas sombras. A poucos metros dali, parado entre as árvores, havia um ser alto, muito mais alto que um homem comum. A pele, quase translúcida, deixava entrever veios azulados sob a superfície. Os olhos, de um azul acinzentado cortante, refletiam a luz como se fossem de vidro. O ser vestia um traje amarelo-dourado que parecia feito de luz líquida, moldando-se ao corpo sem nenhuma costura aparente. Estava imóvel, com as palmas das mãos abertas, num gesto claro de paz. Ferraldi tentou gritar, mas nada saiu. Nesse instante, ouviu uma voz dentro da cabeça. Não havia som no ar, apenas uma presença mental que se impôs com tranquilidade. Tranquilo, não tenhas medo, não deves te assustar. A frase ecoava com clareza, em tom compassivo. A surpresa deu lugar à curiosidade. Ferraldi, mesmo paralisado, percebeu que aquela comunicação era telepática. A voz não vinha de fora, mas do íntimo de sua consciência. O ser aproximou-se devagar e, ao tocar-lhe o antebraço, um calor suave se espalhou por seu corpo, substituindo o medo por uma estranha serenidade. Era como se estivesse sendo acalmado por dentro. Sem dizer mais nada, o visitante manuseou uma pequena caixa metálica presa à cintura. Ao abri-la, dela saiu uma luz verde-azulada intensa que iluminou toda a margem do rio. Dentro da caixa havia um pó brilhante que flutuava levemente, como se ignorasse a gravidade. A luminosidade permitia ver detalhes impressionantes. O traje do ser se movimentava como se fosse vivo, adaptando-se às formas do corpo a cada pequeno gesto. Ferraldi ficou hipnotizado pela cena, sem saber ao certo se estava acordado. Era tudo tão vívido e fora de qualquer referência que seus sentidos pareciam embaralhados. A voz retornou em sua mente com uma nova mensagem. Virás comigo. Faremos uma longa viagem. Antes que pudesse reagir, ouviu um som grave vindo do rio. As águas começaram a se agitar como se algo imenso estivesse emergindo do fundo. Diante de seus olhos incrédulos, uma nave em forma de disco surgiu lentamente, deslocando a água com movimentos suaves e silenciosos. A superfície metálica refletia as luzes da noite com perfeição, e um zumbido contínuo preenchia o ambiente. Uma abertura apareceu em sua parte inferior, projetando uma rampa de luz até a margem. O ser indicou com a mão que subisse. Quase sem controle sobre os próprios passos, Ferraldi se aproximou. Ao pisar na rampa, teve a sensação de tocar algo vivo, quente, pulsante, como um tecido orgânico. A cada passo, sentia leves vibrações sob os pés.
O interior da nave parecia feito de um metal acetinado, com paredes curvas e sem emendas. O ar tinha uma densidade diferente, mais espesso, e exalava um perfume metálico sutil. Assim que entrou, notou uma figura feminina adiante. Era uma jovem de traços delicados, cabelos escuros e olhos claros. Ela o olhou com calma e disse, num espanhol pausado: "Meu nome é Helena, não tenhas medo." Helena aparentava ter por volta de 18 anos. Seu olhar era direto, mas carregava uma tristeza suave, como quem já havia aceitado o inexplicável. Ela explicou que também havia sido levada, pouco tempo antes, enquanto caminhava perto do mar. Disse que ainda não compreendia por que estava ali, mas sentia que não estavam em perigo. O ser que os conduziu não falava, apenas os guiava por corredores luminosos, onde as paredes pareciam emitir uma claridade interna. Não havia sombras. Tudo parecia flutuar em equilíbrio. Luz, som, movimento. Era como caminhar dentro de um sonho lúcido. A dupla foi levada até uma sala circular, onde o teto era mais alto, quase uma cúpula. Havia painéis translúcidos nas paredes que mudavam de cor conforme se aproximavam. Ali, receberam roupas diferentes, macacões justos, feitos de um material leve e flexível que se moldava ao corpo como uma segunda pele. Helena hesitou por um instante, mas logo cedeu ao pedido silencioso do ser. Ferraldi vestiu o traje com certo desconforto, impressionado com a textura estranha, que lembrava tecido vivo. A atmosfera do lugar começava a afetar sua percepção. Ele já não sabia quanto tempo havia passado desde que deixara a margem do rio. Quando estavam prontos, o ser posicionou-se diante de um painel que parecia feito de vidro líquido. Bastou um gesto com a mão para que toda a nave tremesse levemente. Em seguida, veio a sensação de inclinação, como se estivessem descendo suavemente. Pelas janelas, o céu noturno foi substituído por um azul profundo. Estavam mergulhando nas águas do oceano. Não havia bolhas, nem resistência aparente. A nave avançava silenciosamente, como se deslizasse entre camadas invisíveis. Ferraldi olhava pela janela, atônito, tentando compreender a lógica daquela viagem impossível sob a água. Do lado de fora, formas desconhecidas apareciam e desapareciam na escuridão líquida. Às vezes, sombras maiores do que qualquer criatura conhecida se moviam à distância, iluminadas brevemente por feixes de luz emitidos pela nave. Não havia som algum, apenas a sensação constante de deslocamento, como se fossem empurrados por correntes invisíveis. Dentro da nave, o clima era de completa serenidade. Helena se mantinha em silêncio, observando tudo com atenção. Ferraldi, ainda confuso, tentava controlar a ansiedade, mas sentia o corpo se adaptar à nova realidade, como se uma parte dele já esperasse por aquilo. Após o que pareceu uma eternidade em silêncio, a nave começou a reduzir a velocidade. À frente, uma estrutura colossal surgiu no fundo do mar. Era uma cúpula gigante, coberta por luzes brancas que pulsavam lentamente, lembrando corais vivos. À medida que se aproximavam, os detalhes da construção se tornavam mais nítidos. Túneis translúcidos, plataformas flutuantes, torres com formas que desafiavam a arquitetura humana. Ferraldi não sabia onde terminava a estrutura e começava o oceano. Era como se tudo fosse parte de um único organismo, respirando em sincronia com as águas profundas. A nave entrou por uma abertura na base da cúpula e estacionou suavemente em uma plataforma interna. Ali, o ambiente parecia seco, apesar da profundidade. O ar tinha uma luminosidade própria e tudo era envolto por uma leve névoa prateada. O ser virou-se para eles e transmitiu a mensagem final daquela etapa. Estavam em uma base de pesquisa e recondicionamento, onde seriam submetidos a processos energéticos. Observamos as espécies do vosso planeta. Esta base é um ponto de conexão, disse a voz em suas mentes. Ferraldi olhou ao redor, sem palavras, sentindo que o inexplicável apenas começava. Os primeiros passos dentro da base submarina foram dados com cautela,
como se os próprios sentidos de Ferhaldi e Helena precisassem se adaptar a um novo código da realidade. O chão sob os pés parecia feito de um cristal maleável que reagia ao contato humano com pulsações suaves de luz. O ar era frio, mas não causava desconforto. Tinha uma densidade sutil, como se fosse levemente pressurizado. O silêncio absoluto que reinava naquele espaço era profundo, porém acolhedor, como um manto espesso envolvendo cada pensamento. As paredes se curvavam organicamente, lembrando estruturas ósseas, e em cada curva suave havia uma integração de tecnologia e natureza difícil de descrever. Guiados por dois seres semelhantes ao primeiro, eles percorreram corredores translúcidos, onde formas de vida desconhecidas se moviam em tanques repletos de líquidos cintilantes. Algumas criaturas lembravam águas vivas, outras eram completamente alienígenas, feitas de luz, névoa ou estruturas geométricas que se rearranjavam em silêncio. Nada ali era agressivo ou ameaçador. Pelo contrário, havia uma sensação constante de acolhimento, como se toda a base vibrasse em um tom de harmonia. Ferhaldi sentia os batimentos do próprio coração desacelerarem, e mesmo Helena, antes tensa, agora caminhava com passos leves, como quem adentra um lugar sagrado. Chegaram então a uma sala maior, levemente abaulada, onde duas plataformas metálicas os aguardavam. Cada uma emitia um brilho pálido e pulsante, semelhante ao da superfície do rio naquela primeira aparição. Sem palavras, os seres indicaram que se deitassem. Helena hesitou apenas por um instante, mas Ferhaldi tomou a dianteira, guiado por um impulso estranho de confiança. Ao deitarem, uma névoa branca começou a se espalhar no ambiente, envolvendo os dois como um véu. A sensação era de leveza extrema, como se o corpo deixasse de pesar. Os olhos fecharam-se sem esforço e a consciência se apagou como uma vela ao vento. Quando Ferhaldi voltou a si, não havia mais névoa, mas tudo ao redor parecia ainda mais vívido. As cores, os sons sutis, a textura do ar, tudo parecia amplificado. Sentado ao lado dele, o ser que o acompanhara desde o início explicou, mais uma vez por telepatia, que haviam passado por um processo de reativação da glândula pineal. Aquela estrutura cerebral, disseram, era a chave para uma comunicação mental mais profunda entre espécies. Segundo eles, todos os humanos possuíam essa capacidade adormecida, mas poucos a desenvolviam. Agora, Ferhaldi e Helena seriam capazes de captar pensamentos e impressões que escapavam aos sentidos comuns. A revelação que veio em seguida mudou a maneira como Ferhaldi enxergava o mundo. O ser contou que a humanidade não era fruto exclusivo da evolução natural. Desde eras remotas, civilizações externas à Terra intervieram geneticamente no planeta, semeando espécies, modificando estruturas biológicas e observando o desenvolvimento das formas de vida. A Terra, explicaram, era um santuário experimental, onde diferentes linhas evolutivas eram testadas em equilíbrio com o meio ambiente. Ferhaldi absorvia aquelas palavras com espanto e fascínio, sentindo que algo dentro de si, uma intuição antiga, reconhecia aquela verdade. Os alimentos oferecidos após esse contato eram estranhos à visão humana. Pequenas cápsulas gelatinosas, de cores vivas e levemente translúcidas, eram dispostas em bandejas luminosas. Cada cápsula tinha um sabor diferente, metálico e sutil, e ao serem ingeridas, provocavam uma sensação imediata de leveza e lucidez. Ferhaldi sentiu como se seu corpo vibrasse em uma frequência nova, mais estável. Helena, sentada à sua frente, sorria com um ar sereno, mas seus olhos denunciavam algo mais profundo, uma tristeza silenciosa, talvez por compreender que aquela experiência a afastava irremediavelmente de tudo que antes considerava real. O ser informou que o experimento havia sido bem-sucedido. Ferhaldi não compreendia exatamente o que isso significava, mas sentia que algo havia sido ativado dentro de si, uma nova percepção, uma nova forma de olhar o mundo. Perguntou mentalmente por que eles haviam sido escolhidos. A resposta foi simples e direta.
Vocês estavam prontos. Não era uma questão de merecimento ou acaso, mas de ressonância. Suas mentes e corações estavam em sintonia com o tipo de experiência que ali se desenrolava. A base, explicaram, recebia regularmente visitantes humanos, mas a maioria não se recordava de nada ao retornar. Quando chegou o momento de partir, os dois foram levados novamente à sala de embarque. A nave aguardava em silêncio, já preparada para retornar. Ferhaldi teve uma última visão dos corredores da base. Os tanques vivos, os corredores pulsantes, os seres em silêncio. E sentiu uma pontada de melancolia. Helena o olhou com calma, como se dissesse sem palavras que aquilo não era um adeus. O retorno foi ainda mais silencioso que a chegada. A nave deslizou pelas águas sem emitir som, e em questão de segundos, tudo ao redor foi tomado por uma luz intensa que fez sua visão se apagar por completo. Ao abrir os olhos, Ferhaldi estava deitado na margem do rio, exatamente onde estivera pescando. As varas ainda fincadas, o ambiente intacto. O sol nascia no horizonte, tingindo o céu com tons alaranjados. Por um momento, achou que tudo havia sido um sonho. Mas algo não batia. O relógio marcava quase 2 dias além do que lembrava. Além disso, havia marcas em seus braços e uma sensação de calor constante nas têmporas. Fragmentos da experiência retornavam em flashes. A cúpula sob o mar, a voz de Helena, a sensação de flutuar. Não sabia explicar, mas no fundo, algo lhe dizia que tudo havia sido real. Nos dias que se seguiram, Ferhaldi tentou contar sua história a pessoas próximas. A maioria o ouviu com desconfiança, outros com escárnio. Mas ele não recuou. Repetia sempre, não buscava fama nem aprovação, apenas queria compreender. Sua narrativa nunca mudou, fosse qual fosse o público. Descrevia os seres, os ambientes, as sensações com a precisão de quem havia vivido cada segundo. Até o fim da vida, manteve-se firme em seu relato. Dizia que o que experimentara não era apenas contato com seres de fora, mas um reencontro com uma parte esquecida de si mesmo. Eles vieram para nos recordar quem realmente somos. Se essas histórias despertam a sua curiosidade, e você muitas vezes fica se perguntando o que está por trás de tantos mistérios, saiba que existem livros que trazem detalhes e até respostas para dúvidas que os vídeos não conseguem mostrar. Eu separei os livros mais procurados sobre abduções, mistérios e fenômenos inexplicáveis, reunidos em uma lista especial para você. O link está logo abaixo, na descrição do vídeo. Se você se interessar por algum desses livros, pode adquirir diretamente por lá. E além de se aprofundar ainda mais nesses assuntos, você também estará ajudando o canal a continuar trazendo novos conteúdos. Muito obrigado por assistir até aqui.